Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bispo Vladimir, nesse início da tarde, juntos, nós iremos passar um período, de muita meditação na palavra de Deus, nesse dia abençoado aqui em Fortaleza, a capital de todos os cearenses, capital do nosso querido e abençoado estado do Ceará, que nós cremos que Deus tem uma grande promessa para esse estado, para as famílias, para todos aqueles que amam e que buscam a presença de Deus. Nós cremos em coisas abençoadas, que cremos em tremendas visitações de Deus. E nós, como sempre, nesse momento especial, é o momento de fé, amor e esperança. Está conosco a Camila, a Carla desse lado aqui, a Fran, tem muita gente entrando, Rian, o César. Vamos lá, queridos, vamos estar juntos 10 minutos. Passa muito rápido, mas é um momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E eu queria que você pudesse acompanhar através da sua palavra, da sua Bíblia, que certamente já está com você aí. Ronaldo Melo entrou, pastor Ronaldo, o Ítalo Vieira, boa tarde, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E você também que vai nos assistir, logo mais no nosso canal, o nosso canal no YouTube, Sara Nossa Terra Fortaleza. Vai lá, se inscreva, já temos mais de 1.300 pessoas inscritas. Deixa lá o seu comentário, aperte lá o sininho, vamos juntos, debaixo da unção, debaixo da graça do nosso Senhor. Romanos capítulo 8, com a carta do apóstolo Paulo, nós terminamos ontem, o poder da perseverança, e eu queria falar um pouquinho sobre o poder do propósito, a força do propósito, o poder do propósito, a importância de você entender e vivenciar o projeto de Deus, independente do contexto que porventura você pode estar vivendo, aliás, que nós estamos vivendo, É um momento atípico, mas é um momento também de crescimento, é um momento que nós podemos desenvolver. A Joyce Araújo está conosco, glória a Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe você, Joyce, que nós podemos desenvolver cabalmente o nosso ministério, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas e para as nossas famílias. Vai colocando aí hashtag a fé vence o medo, momentos de fé, amor e esperança. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Essa tradução mais recente da Editora Vida diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A tradução anterior diz: todas as coisas concordam, e todas as coisas concordam para aqueles que amam a Deus e são chamados, isso mesmo, a fé vence o medo, são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós estamos passando por algumas dificuldades em nossas vidas, e nós começamos, de uma forma geral, nós seres humanos, começamos a questionar a Deus: por que eu estou passando por esse momento? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Quais são os ensinamentos? Quais são as lições que nós podemos ter, nesse período, em outro momento da nossa vida? O apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele fala que todas as coisas, e certamente Paulo ele fala por experiência própria. Paulo não teve apenas experiências boas, agradáveis no seu ministério, muito pelo contrário, ele teve muita resistência, ele teve muitos problemas, ele teve muita dificuldade para implantar o reino de Deus como discípulo, como apóstolo, como ele mesmo fala, nascido fora de tempo, nascido num tempo que os outros apóstolos já tinham nascido, ele nasceu posteriormente, Então ele fala assim, com muita propriedade: todas as coisas cooperam, todas elas, e não somente as coisas boas, as coisas fofas, as coisas amáveis, as coisas que nos agradam. Ele fala que, de uma forma geral, Deus faz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas que não são boas,
as coisas que não são boas, os problemas que acontecem, eles vêm para nos dar, né, uma solidez, nos dar lastro, nos dar uma raiz, para que possamos vencer, né? Até o próprio Paulo fala, para que nós possamos vencer os dias maus. E os dias maus, eles não estão no propósito de Deus, mas o próprio Jesus falou que basta o dia o seu próprio mal. Não tem como não ter um mal no dia. Só que nós temos que entender que esse mal, né, que essa contrariedade pode ser também um momento para você dar uma mudança na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua profissão ou em você próprio. Por isso que ele fala que todas as coisas, ele não fala somente as coisas boas cooperam, né? Somente as coisas agradáveis cooperam. Ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode fazer, né, de um limão uma limonada. Você pode fazer de uma contrariedade, né? Você pode fazer de uma contrariedade uma oportunidade, né? Enquanto na época de Israel, né, todos viam em Golias, né, um decreto de morte, um decreto de falência de Israel, Davi viu em Golias o quê? Uma oportunidade, né? Não era situação boa, o reino estava dividido, vamos lutar ou não vamos lutar, vamos vencer ou não vamos vencer, e foi quando, pela sabedoria de Deus, Davi aproveitou aquela oportunidade. Então uma oportunidade ruim para Israel se tornou uma oportunidade boa para Davi. E a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu quero falar com você, né, a força, o poder do propósito. Quando você tem um propósito na sua vida, né, como diz os matutos, né, debaixo de pau e debaixo de pedra, você vai vencer cada obstáculo. Porque você entende que o propósito sempre é maior do que você, do que eu próprio. E ele fala, né, que são chamados, não, chamados, né, chamados, eclesia, chamados de dentro para fora, chamados para a vida da igreja, chamado para a vida comunitária, chamado para um novo reino, para um novo propósito e para servir um novo rei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nesse dia, querido, tudo que vai acontecer na sua vida vai ter um grande propósito. E nesse propósito Deus vai mudar completamente o seu entendimento e a sua movimentação, ela vai ser diferente. Você vai entender que desde a fundação do mundo, você e eu fomos chamados. A Bíblia fala que Jeremias foi chamado desde o ventre da sua mãe. Quem sabe, né? Certamente você foi chamado, eu fui chamado para cumprirmos um propósito, para nós cumprirmos uma missão, para nós entendermos qual é a missão e qual é a visão das nossas vidas. Não desanime, né? Não entregue os pontos. Você está próximo da vitória. Você está mais próximo da vida. Que nós estamos mais próximos de sair dessa pandemia do que ficar dentro dela. Nós temos que ter esse entendimento, né? O que é a visão? É aquilo que você está enxergando lá distante. Mas você vai chegar lá. É isso que Paulo fala, né? Correr. Isso que a Bíblia fala, digo, né? Correndo, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos viver o propósito, né? Somos chamados segundo o seu propósito. E nesses dias de quarentena, querido, você pode encontrar o propósito da sua vida. Encontrar o propósito da sua vida sentimental, emocional, o propósito da sua vida ministerial, né? Profissional, empresarial. No meio da crise, Deus sempre, Ele abre o mar. Ou se Ele não abrir o mar, nós vamos andar sobre o mar, porque essa é a promessa de Deus. Viver e existir por causa de um propósito, por causa de algo maior que mora dentro de cada um de nós. Que nesse dia, que nessa noite, que nesse momento que você está vivendo, você possa entender que o propósito de Deus será cumprido. Bispo e o inimigo não tem autoridade, não tem legalidade, porque você está debaixo da cobertura do Senhor. E a Bíblia fala que Deus, Ele dá ordem ao nosso respeito para nos guardar e nos abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te unja, que você entenda a força do propósito, o poder do propósito para dinamizar a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar? Pedir a graça do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor.
manifesto na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, cooperam para o bem daqueles que são chamados. Nós cremos que o nosso chamado vai superar toda crise, todo problema, toda praga, porque aquele que habita em nós é muito maior. Ele é soberano sobre todas as coisas e nada vai acontecer se não estiver dentro do teu plano, dentro da tua harmonia e dentro da tua agenda nesse dia. E nessa hora nós declaramos, levantamos as nossas mãos e declaramos, ó Pai, que aquele que começou grande obra, ele há de concluir e há de operar sobrenaturalmente através do nome do Senhor Jesus. Queridos, a graça e a paz. Logo mais às 18 horas nós estaremos juntos para mais um momento de fé, amor e esperança. A força e o poder do propósito. Uma boa tarde.